Olá, boa noite, professoras, professores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos do mês. Então, o Instagram tá avisando as pessoas, daqui a pouco eles chegam e a gente começa. Oi, Rafael, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre os jogos do mês, né? Para quem não sabe, todo mês nós lançamos uma promoção e 3 dos nossos jogos, nós temos 42 jogos educativos para ensinar inglês e a gente coloca 3 desses 42, 3 jogos ficam numa oferta. Como é que isso funciona? Começou em janeiro, então desde janeiro nós escolhemos 3 jogos. Até junho, até esse mês aqui, são 3. De julho a dezembro, vamos ter 4 jogos por mês. Esses jogos, para quem começou a comprar desde janeiro, comprando 3 por mês ou 4, entrando nessa promoção, no final do ano você tem os jogos, tem a coleção completa. Então, essa foi uma maneira da gente, que a gente conseguiu vislumbrar, né, para que os professores conseguissem comprar os jogos, e muitos professores compram os 42 de uma vez só, mas muitos não têm recursos ali disponíveis no momento, então dá para comprar 3 por mês, tá bom? E a partir de julho, 4 por mês. E eu vou mostrar agora para vocês quais são os jogos desse mês aqui, de junho, que estão já está disponível lá no nosso site, com 25% de desconto. Além de tudo, a gente ainda dá um descontinho extra para vocês. Vamos começar com esse aqui, que é o Questions for Advanced Students. Então, esse não é um jogo, né? É um material que vem com 250 perguntas. E o interessante é que elas vêm agrupadas por tema. Então, por exemplo, aqui o número 1 é Charity. Então, tem perguntas sobre charity, sobre caridade. Eu vou ler para vocês conhecerem um pouquinho mais esse jogo. Ó. Do you give money to beggars on the street? Você pode fazer um debate, por exemplo, e usar essas 4 perguntas. A minha sugestão é colocar ou em grupos ou a classe toda, coloca as perguntas para eles, faz o debate e depois vai lá no YouTube e pega um vídeo em inglês desse mesmo tema, que vai abordar com certeza algumas dessas perguntas. Depois você pode recapitular, pega as perguntas de volta e ver se eles ainda pensam da mesma maneira. Mas vamos lá, quais são as perguntas que tem aqui? Do you give money to beggars on the street? If yes, how much do you usually give? Do you think about what he or she is going to do with the money? How do you react when you see a beggar with disability? Do you donate more? Is performing on the street another way of begging? Então são perguntas que vão fazer com que o seu aluno reflita um pouquinho mais, pense um pouquinho mais sobre caridade. O que mais? Quais são os outros temas que nós temos aqui? Nós temos amusement park, neighborhood ou neighbors, dating, conversar sobre dating. Dia dos Namorados está aí semana que vem, dá para usar. Vamos ver quais perguntas que tem? Então vamos lá, para o Dia dos Namorados. Where do boyfriends and girlfriends usually go? Who usually pays? Do they ever go Dutch? Aí também uma oportunidade de você ensinar essa expressão, go Dutch. What's a perfect date for you? Então, para os alunos refletirem, qual seria o encontro perfeito, né? Ou a noite, sair aí perfeito. What do you think about dating a person of a different race or culture? Então, tem também essas perguntas para vários tópicos. Saving, para trazer um pouquinho de... para os alunos, né, pensem um pouquinho mais sobre saving. Reading, saying and proverbs, friends. Então, esse material, gente, o Questions for Advanced Students, para você, professor, que dá aula para alunos de nível um pouquinho mais avançado, é sensacional. Então, a dica é, eu não vou falar
todas as maneiras que você pode usar, mas uma das dicas é essa, você fazer um debate com seus alunos, né? Dar um card para um grupo para que eles debatam e depois mostrar o vídeo. Essa é uma maneira de usar. Uma outra maneira, se você tem grupos menores, é colocar os alunos em grupo, em duplas, dar o card para ele. Eu entrevisto o meu parceiro, anoto todas as respostas que ele deu e depois conto para a classe o que eu descobri sobre ele. Desse modo, olha, eu vou ter que ler aqui, entender, fazer a pergunta para o meu companheiro de grupo, entender a resposta dele, escrever aqui e depois achar uma maneira de contar para a classe. Então, é um exercício super completo. Eu adoro esse tipo de exercício. Então, esse card aqui que eu peguei aleatoriamente é sobre hunger. Também um tema um pouquinho mais pesado, mas por que não trazer esses temas para que os alunos pensem sobre eles. Então, esse jogo está na oferta do mês, que é o Questions for Advanced Students. O outro jogo a gente sempre coloca, né? Nós temos 9 jogos de estrutura da língua. E esse mês aqui, o jogo de estrutura da língua é esse aqui. É o Past Continuous and Simple Past. Peraí, preciso de um pouquinho de água. Desculpa, fiquei com a garganta seca. Então, esse é o que? Ele vem com tudo isso de carta aqui, mais de 70 cartas, para que você jogue baralho. Tem vídeos lá no nosso canal do YouTube ensinando como jogar como se fosse um baralho. Além de você usar como baralho, dá também para você fazer em torno de 10 atividades. Se você der uma olhada aí no nosso feed do Instagram, você vai ver que tem muitas maneiras de jogar. Então, esse aqui é para você fazer frases, então vem com diversas, né? Deixa eu ver quantas frases tem. Normalmente são no mínimo entre 14 e 16, são 16 frases. Vem com um manualzinho de instruções, com várias dicas de como é que ele pode ser usado. Vou dar aqui um exemplo de uma frase para vocês. She was, peraí, então tem aqui, ó, she was, e daí o que ela estava fazendo vem em verde. She was listening to the radio when the electricity went out. Então, as maneiras de completar tem várias maneiras, ó. She was listening to the radio when the neighbors shouted. She was listening to the radio when she realized it was dark. Então, dá para usar, dá para completar todas as frases com a parte laranja, certo? Uma outra maneira é você dar as cartas para os alunos e pedir para que eles, por exemplo, você pode pedir para que eles, eu gosto de chamar essa atividade de Find Someone Who. Então ele vai circular pela classe e encontrar alguém que complete, né? Aí ele vai ter que, por exemplo, se você der essa carta aqui, Listening to the Radio, você pode, por exemplo, fazer a pergunta What happened when you're listening to the radio? E daí o colega vai ter que responder When I was listening to the radio, my mother knocked on the door. When I was listening to the radio, somebody called me. Então dá para você, os nossos jogos são jogos que os alunos eles podem usar como uma base para colocar um pouco a sua criatividade. Então tem maneiras de usar o jogo que o jogo em si ele não deixa o aluno não, vamos dizer assim, não precisa usar a sua criatividade, mas dessa maneira que eu falei, ele pode usar a criatividade. Um outro verbo com ing, working. Então você pode perguntar, você pode ensinar a frase para ele, a pergunta what happened when you were working? E daí ele sai perguntando para a classe, para diversas pessoas, para daí descobrir what happened when you were working. Então esse é o Past Continuous. E o terceiro jogo do jogo do mês é esse aqui,
é o Furniture in the House. Então, o que é composto esse jogo? Ele vem com um jogo da memória, com 24 itens de móveis e acessórios, né, para usar em todos os cômodos da casa. O legal é isso. E aí, alguns anos a gente teve a possibilidade de aumentar o jogo. Então vem com 2 cartas escrito pop. Eu já vou dizer para que serve essas cartas pop. E também, como é um jogo de móveis, você pode, e também vem um tabuleiro, você pode ensinar a estrutura aqui, there is, there are, certo? Por que fica legal ensinar essa estrutura? Porque o tabuleiro desse jogo é uma casa. Então você pode, como é que você pode usar esse jogo? Primeiramente, você vai ensinar para os seus alunos os itens que estão aqui. Ele vai aprender 24 itens de vocabulário de móveis, certo? Que podem, móveis e artigos de decoração que vem em todos os cômodos da casa. Você pode inclusive usar os cards para ensinar esse vocabulário para eles. A minha sugestão é que em seguida você brinque de jogo da memória com eles ou coloque-os em grupo. A sugestão é que para cada 6 alunos você tenha um jogo da memória. Por que o jogo da memória é tão importante? Porque ele tem a oportunidade de aprender vocabulário com o jogo da memória de uma maneira bem divertida, porque aparecem várias vezes os nomes e toda vez que aparece vai ajudando o seu aluno a memorizar melhor quais são as palavras. Depois que você ensinou o vocabulário, está brincando de jogo da memória, a minha sugestão é que você apresente os cômodos da casa, porque quando nós ensinamos os itens, né, os móveis, ensinar todos os cômodos, e isso vem aqui nesse tabuleiro. Aí depois que você ensinou, vocês podem ver que tem até alguns itens extra no tabuleiro. Depois que você ensinou todos os que eles aprenderam, os móveis, então olha só, apresentou o vocabulário, brincaram de jogo da memória, aprenderam o nome dos cômodos, aí então é hora de você ensinar a estrutura there is, there are. Então, por exemplo, tem alguns itens que nós colocamos no plural. Então, there are 2 bedside tables in the bedroom. There is a sofa in the living room. Aí eles vão distribuir. There is a washing machine in the laundry. E assim por diante. There is a picture in the living room. E assim por diante. Então, você pode... Outro dia uma professora me perguntou se a gente tinha jogo para ensinar there is, there are. Temos sim, é o Furniture in the House. E aí eu falei, mostrei, né, que tinha 2 cartas com a palavra pop. Então, como é que você pode brincar com essas cartas aqui que tem a palavra pop? Normalmente a gente brinca de popcorn words. Você coloca essas 2 cartas e mais coloca, se você quiser deixar um pouquinho mais difícil, você coloca todas as cartas com, aqui, não com o nome, você coloca todas as cartas com a figura. Coloca tudo num balde. As 24 cartas com as figuras e as 2 cartas com a palavra pop. Esse balde vai circulando. Passou por mim, eu vejo lá o que eu vou pegar. Espera aí, peguei wardrobe. Então, eu tenho que fazer uma frase. Se você já ensinou a estrutura there is, there are, você pode pedir para que essa frase contenha there is ou there are. Então, there is a wardrobe in my bedroom. A frase está correta, eu fico com o card. Passou de novo para todo mundo. Peguei outra carta. Rugs. There are 2 rugs in the living room. Tá certo? Fiquei. Passou de novo para todo mundo. Na próxima vez que eu vou pegar no balde, se por acaso eu pegar a palavra pop, o que acontece? Eu vou ter que colocar de volta tudo que eu ganhei. Então, por isso que é divertido brincar de popcorn words. Como eu gosto muito, eu acho que essa brincadeira é uma brincadeira que faz os alunos falarem em inglês de uma maneira bem leve, né? De uma maneira que ele tá ali no grupo e a gente sabe o quanto é complicado fazer os alunos falarem. Tem alguns jogos que nós colocamos essas cartas pop aqui. Tô lembrando agora, tem no jogo dos antônimos,
tem nesse que eu tô apresentando para vocês, que eu tô mostrando, né, nos jogos do mês, tem no Furniture in the House, antônimos, Furniture in the House, tem no What Time Is It, só que lá é Bull Words, mas a ideia é a mesma, e se eu não me engano tem no Places in the City também. Então tem alguns jogos nossos que tem a palavra pop, e você pode usar inclusive com esses outros aqui, com outros jogos, porque elas são do mesmo tamanho, tá? Então você pode colocar junto e brincar. Então, era isso, eu queria mostrar para vocês os jogos do mês, né? E dizer que hoje é dia 3 de junho, então está acontecendo já tá lá no nosso site os jogos do mês. E para você que não viu ainda lá no nosso Instagram, a gente está rifando uma coleção completa e o valor dessa rifa chama-se SOS Rio Grande do Sul. O valor dessa rifa vai para Tati Canto, que é uma das proprietárias da loja no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Books and Toys. Então, se você quiser contribuir um pouquinho mais, né? Tenho certeza que você já contribuiu de alguma forma, mas se você quiser contribuir com o povo gaúcho, a gente também está disponibilizando essa maneira de você, quem sabe, ganhar a coleção completa. Então, você compra o número da rifa, custa R$25 e a rifa vai acontecer no final do mês de junho. Então corre lá, compra o seu número e participa, que você pode ganhar 42 jogos, tá bom? Eu vou mandar para você gratuitamente, né? Se você ganhar a rifa, você vai ganhar os 42 jogos. O valor dos 42 jogos, com o desconto que a gente dá no site, né? É aproximadamente R$1.500, tá bom? Então aproveita e contribui. Aproveita e ajuda aí a gente a arrecadar esse dinheiro, que a Tati está usando esse dinheiro para comprar alimentos e levar para os abrigos lá de Porto Alegre. Então é isso. Então os jogos do mês de junho são Questions for Advanced Students, Past, Simple Past e Past Continuous e Furniture in the House. O valor desse jogo seria R$ 158,80. Quando a gente coloca na promoção, ele tem 25% de desconto, então ele está custando R$ 119,10. Então essa é uma promoção que a gente começou desde o ano passado e foi um sucesso. As professoras gostam muito, porque muitas professoras, elas ensinam, como vocês, né, ensinam inglês e tem todos os temas e gostariam muito de ter a coleção completa. Muitas pessoas compram a coleção completa de uma vez só, porque tem alunos de todos os níveis. Mas, se você não está com esse valor para disponibilizar, você pode comprar 3 jogos por mês. Dá uma olhadinha lá no nosso site. E qualquer dúvida, manda um direct para mim no Instagram, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.